Olá pessoal, muito bom dia a todos. Se você estiver assistindo esse vídeo à tarde, uma boa tarde, mas que seja um ótimo dia para você. Independente do dia que você estiver assistindo esse vídeo, desejo tudo de bom para você, que você conquiste todos os seus objetivos. Hoje eu estava aqui pensativo e pensei, vou fazer um vídeo diferente hoje. Talvez fique meio longo, talvez muitas as pessoas, eu sei, muitas pessoas elas não gostam de assistir vídeos longos, não têm paciência. Na verdade, nós vivemos num mundo hoje sem paciência, né? E a falta de paciência, pessoal, é um dos problemas que causam o que eu vou falar hoje no meu vídeo. Então, se você tiver paciência, assista todo o vídeo. Não vou estar dando aqui a cura, a fórmula mágica, mas vou fazer um relato daquilo que se passou comigo. E quando eu tive esse problema, eu assisti muitos vídeos de pessoas como eu estou fazendo agora, de depoimentos de outras pessoas, porque eu me sentia bem ouvindo o que outras pessoas tinham para falar e saber que outras pessoas passam pela mesma situação. A gente costuma ouvir muitos médicos, especialistas, mas eles não conseguem retratar tudo aquilo que a pessoa que passou ou tem o problema fala. Eu falo sempre, seguida eu falo nos meus vídeos que eu tive síndrome do pânico e ansiedade. Mas assim sempre falo de uma forma superficial, não me aprofundei nos um vídeo só sobre isso e hoje eu vou falar sobre isso. Vou falar para você que porventura esteja passando por algo parecido e não saiba que é o que você tem, ou mesmo sabendo você está desanimado. Primeiro eu queria dizer uma coisa: a síndrome do pânico e esses problemas de ansiedade não tem uma cura definitiva. Vão dizer, alguém vai me criticar, algum especialista vai dizer que tem, que cura. Você controla, mas você nunca mais será 100% o que você era antes. Eu posso afirmar que eu tenho síndrome do pânico há mais de 15 anos. E já fui em psicólogos, psiquiatras, tomei remédios. E eu controlo. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo uma vida normal. Vivendo momentos de uma vida normal. Mas existem dias que a crise vem não com toda a intensidade que ela tinha quando ela surgiu na minha vida. A síndrome do pânico surgiu na minha vida da seguinte forma: eu não tinha até então não tinha sintomas nenhum, não tive como os psicólogos costumam tentar descobrir a causa, porque todo mundo quer atribui que exista uma causa, um trauma, algo que você passou que ocasionou isso. E eu, sinceramente, não tive esse trauma, não tive nada que tenha ocasionado isso. Se tivesse, eu saberia. Mas o que eu posso dizer é que eu sempre fui uma pessoa agitada. Gostar de fazer as coisas tudo correndo, tudo, né? Talvez isso seja um dos causadores e é da pessoa ter uma crise de repentina, né? Mas não que eu sofri um trauma grande, uma perca grande e ocasionou essa crise. Eu simplesmente ia retornando do trabalho num belo dia, quando de repente veio aquele frio que subiu na barriga, da barriga e foi subindo. E o coração acelerou, acelerou. Eu tinha menos de 40 anos, não lembro bem nessa época. Devia ter quase 40 anos, 30 e poucos anos. E me deu uma tontura, eu não conseguia respirar, porque quando você está com uma crise de pânico, parece que a tua caixa torácica, ela parece que ela perde, parece que você não puxa o ar suficiente. E me deu esses sintomas, a coisa mais horrível que eu senti na minha vida
foi essa crise, a primeira crise. Consegui chegar em casa porque eu morava perto, mas parecia que eu estava em outro mundo, parecia que eu estava voando, parecia que eu não estava naquela realidade. A coisa era tão terrível. A coisa era tão terrível que eu cheguei em casa e eu não conseguia ficar num cômodo da casa muito tempo, que eu tinha que sair correndo e ir para outro. Ficava um pouco no outro, tinha que voltar correndo. Eu ia tomar banho, eu tinha que tomar banho correndo, porque me dava aquela, vinha aquele pensamento, me dava aquela crise de ansiedade, aquele medo, e eu tinha que sair correndo do banheiro. E daquele momento eu não me equilibrei mais. Aí foram 2 anos, mais ou menos, que eu tinha que ir trabalhar, porque eu não tinha opção. Aquele tempo eu não era, eu era separado. A minha filha ou a minha mãe, que hoje é falecida, me levava até o emprego. Eu trabalhava em construção, trabalhava por conta própria. Me levava, me deixava na porta da onde eu estava construindo, fazendo a obra. Quando era meio-dia, me buscavam. De tarde faziam o mesmo processo e assim foi se arrastando. Isso que eu morava a 200, 300 metros de onde eu trabalhava. Eu não conseguia ir até a esquina sozinho. Algo que a gente começa a pensar como a nossa mente, como a nossa cabeça, ela trabalha, quando ela quer trabalhar contra o nosso corpo, o nosso cérebro comanda tudo. Você tem, e o pior é que você tem, o teu corpo está em uma ótima forma física, mas você não consegue sair. Tem pessoas que não conseguem se locomover, têm problemas, ou nasceram com problemas, ou aconteceu algum problema e elas não conseguem se locomover, né? Mas aí elas sabem que é um problema físico, que aquele problema, enquanto ela não melhorar, ou ela não vai conseguir. Mas o problema de quem tem uma crise de pânico como eu tive é que você não tem um problema físico, mas assim mesmo você não consegue se locomover sozinho. É uma coisa impressionante como o teu cérebro comanda o teu corpo. Mas eu aprendi durante aquele período que eu tive com esse problema, eu descobri que falar é o melhor remédio. Porque quando eu comecei a conversar, ir numa psicóloga, era uma psicóloga, e quando eu comecei a conversar, não apenas ouvir, esse é o problema. Esse é o segredo de tudo. Muitas pessoas vão ouvir os psicólogos, ouvir conselhos ou conselhos de outras pessoas. Mas a cura, a melhora, digamos assim, está em você começar a falar. Aquelas pessoas que se fecham, que ficam fechadas, que não falam, elas não se curam, ou elas não melhoram, ou elas demoram mais para melhorar. No momento que você consegue, eu descobri que quando eu comecei a falar, eu comecei a melhorar. E eu uso isso até hoje. Por isso eu comecei a fazer os vídeos, porque eu faço vídeos para o YouTube já faz muito tempo. Só que eu acabei fazendo outros tipos de vídeos e, e não foram para uma linha que não. Como eu disse esses dias, eu fiz uns vídeos falando sobre política e eu comecei a me indispor com certas pessoas. Eu descobri que tu se meter nesse mundo de fazer vídeos e sentar o pau em políticos ou defender políticos, isso não leva a nada. É só um estresse para tua vida. Eu estava mais me estressando do que melhorando. Aí eu fiz vídeos sobre hortas, sobre plantas, mas como eu não tenho um espaço físico grande, eu tive que parar. Mas aí eu comecei a fazer os vídeos que eu faço hoje. Por quê? Porque tu falar, isso te desestressa, isso tira um peso de você. E você falar sobre o problema, eu vou dar um exemplo. Eu não conseguia ir no barbeiro, no cabeleireiro, como queiram chamar, cortar o cabelo, por causa da síndrome do pânico. Quando eu comecei a chegar lá e dizer, a primeira coisa que eu fazia, eu dizia, ó,
eu tenho isso, isso e isso, eu tenho esse problema, acontece isso, não é fácil de eu permanecer sentado, pode me dar uma crise. Quando eu falava isso para aquela pessoa, automaticamente eu melhorava e eu conseguia fazer ficar ali parado, porque as pessoas que têm ansiedade, o síndrome do pânico, ela não consegue ficar muito parada num lugar assim, ela começa o primeiro sintoma você começa a ficar tonto, começa você e daí você começa a ter falta de ar. É. Os sintomas da síndrome do pânico são geralmente confundidos com ataques cardíacos e outras coisas. Então, quando eu descobri que eu falando, eu melhorava, eu comecei a falar com as pessoas. E quando eu fazia vídeos falando sobre a síndrome do pânico, muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que elas tinham esse problema e elas não conseguiam falar. Não, tem muitas pessoas que não conseguem falar nem com seus familiares que estão ao redor. Né? E os familiares, as pessoas que nos cercam, como elas não têm o problema, elas não sabem lidar com as pessoas que têm esse problema. Por mais que elas se esforcem, às vezes não é culpa delas, mas elas não sabem lidar. Elas têm coisas que elas falam que elas acham que estão ajudando e na verdade não estão. Tem momentos que as pessoas que têm síndrome do pânico, ansiedade, estresse, que elas querem, tudo que elas querem é não falar com ninguém, elas querem ficar quieto. E as pessoas vêm e começam. E muitas pessoas começam a dizer que falta isso, que falta Deus na tua vida, que falta tu te esforçar, que tu tem que te esforçar, que tu tem que fazer. A gente sabe que tem que fazer isso, mas muitas vezes a gente não consegue. Tem que ser uma coisa leve, você tem que saber conversar. Você tem que. As pessoas que não têm esse problema, que querem ajudar alguém que tenha, aprenda a ouvi-las. E você que tem o problema, aprenda a falar. Não tenha vergonha. A maioria das pessoas tem vergonha, tem medo de falar que tem o problema, porque esses problemas existe muito preconceito com esses problemas, com a depressão, com o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, com a síndrome do pânico, com a bipolaridade, com todos esses problemas psicológicos, existe um grande preconceito. As pessoas são taxadas disso e daquilo. E as pessoas têm vergonha de falar até com os familiares para não serem chamadas de loucas, né? Para não ter aquele preconceito com elas. E isso acaba agravando mais. É como a depressão. Muitas pessoas não acreditam, acham que isso é frescura. Eu vejo umas bobagens tremendas que as pessoas botam nas redes sociais. Eu muitas vezes não comento para não me dispor com as pessoas. As pessoas colocam uma foto lá de uma vara, para quem, né, de um chinelo para muitos lugares, e sandália, seja como queiram falar. E daí botam lá psicólogo da minha época. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Quem fala isso é uma pessoa ignorante, porque não passou pelo problema, ou que não tem um familiar que tem um problema. A depressão, a síndrome do pânico, essas coisas sempre existiram, só que como as pessoas não falavam, as pessoas não achavam que as pessoas eram loucas. Ou internavam lá, que é o pior, que internam no local, lá a pessoa sai mais louca de lá do que foi. E talvez não existisse tanta incidência desses problemas, porque o mundo posterior, o mundo mais lá atrás, no tempo que eu era mais do guri, como dizem, as coisas não eram como são hoje. Aquela correria do dia a dia. Hoje a gente corre, as pessoas correm, as pessoas buscam, tudo é uma correria, tudo tem que ser para ontem, é uma pressão em cima das pessoas. Todos falam que a depressão, os problemas psicológicos são o mal do século, porque as pessoas estão sempre correndo, elas não têm tempo para parar. Hoje em dia, muitas pessoas sofrem da síndrome do pensamento acelerado. Elas estão, eu sou uma delas que tenho esse problema. Eu estou sempre pensando lá na frente. Durante a noite eu estou pensando no que eu vou fazer amanhã e eu vou planejando tudo que eu tenho que fazer amanhã, tudo planejadinho, tudo certinho, como eu vou fazer isso, eu vou começar assim, vou terminar assim. E quando acontece algo errado, que geralmente não acontece as coisas como a gente planeja, acontece algo errado nesse dia, a gente tem que planejar todo dia de novo na nossa mente e aquilo acaba estressando, aquilo acaba prejudicando as pessoas. Então, outra coisa,
os órgãos de saúde, a imprensa, os governos, todo, as pessoas não dão a importância devida a esses problemas. Até falam sobre o problema, lá tem um mês dedicado a isso e acabou. Não existe uma campanha para isso, não existe uma coisa mais. Não existem grupos, talvez exista em algum lugar, mas a maioria dos lugares não existem. As pessoas fazerem um. Como tinha a Associação dos Alcoólicos Anônimos, que eu acho que agora nem sei se existe, porque eu nunca mais vi falar. Fazer grupos de pessoas, não apenas levar lá, tem os CAPs, tem esses centros. Lá as pessoas vão lá, ficam lá para pegar um remédio e depois acabou, dá uma valsar e não. Fazer uma coisa, uma divulgação mais detalhada, botar pessoas que entendam para falar. Porque muitas pessoas que vêm falar, inclusive muitos profissionais que tratam desses problemas, são pessoas despreparadas, que não tiveram um preparo ali ó, na prática para fazer isso. Estudar na teoria, nos livros, eu estudei muito sobre isso. Tenho certeza que eu sei muito mais que muito formado nessa área. Porque eu vivi o problema e eu me aprofundei também em ler, em estudar sobre isso. Então, se você passa por um problema desse, não se desespere. Primeira coisa, não se desespere. E converse, fale. Não tenha vergonha de falar. Porque feio são aquelas pessoas que criticam o teu problema. Você não tem o problema porque você quer. O teu problema é tão importante quanto um outro problema físico, uma outra doença. A doença mental também é uma doença. E as pessoas na antiguidade taxaram os problemas mentais como um doente mental, como um louco. Tudo é louco, né? O fulano lá é louco. Ela tá tomando remédio porque é louco. Pense nisso. Se você tem o problema, se você tem esses sintomas, procure as pessoas para conversar. Me procure se for preciso, se você morar na minha cidade. Se não morar aqui, me mande uma mensagem. Converse com alguém, converse com a tua família. Diga a eles o que tu sente e o que tu precisa que eles façam. E você que conhece alguém ou que convive alguém que tem um problema psicológico, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, aprenda a ouvi-los e tenha paciência. Eles não fazem as coisas que eles fazem porque eles querem. Nós que temos esse problema não fazemos porque nós queremos. O nosso cérebro, nós somos prisioneiros da nossa mente. E quanto mais tranquilos estivermos, mais saudáveis vamos ficar. Por isso eu sempre digo nos meus vídeos, faça o bem, seja solidário. Isso é uma forma de você se desestressar e de você melhorar mentalmente. Porque os psicólogos são importantes, mas eles, no máximo, eles vão te atender 1 hora por semana. O resto do tempo da tua vida, tu tem que se ajudar e as pessoas que estão ao teu redor. Ok, meus amigos? Que Deus os abençoe. Se você estiver passando por um problema desses que eu falei, não desanime. Tenha fé em Deus e acredite que você vai superar. Não desanime, porque se tu baixar a cabeça, meu amigo, quem vai perder vai ser você. E para as pessoas te ajudarem, tem que partir de ti. Tu tem que falar para elas o que tu precisa e como elas têm que agir com você, porque elas não sabem. Elas até tentam, mas elas não sabem. Ok? Um forte abraço. Se tu não é inscrito no meu canal, Jorge Vanderlei Carvalho. Vou repetir. Jorge Vanderlei Carvalho. Tu digita lá no YouTube. Se tu não estiver assistindo esse vídeo no YouTube, se estiver assistindo no Facebook, digita lá Jorge Vanderlei Carvalho. Vai aparecer lá. Tu clica lá onde diz inscrever-se em vermelho. Tu tá inscrito e tá me ajudando. Ok? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.